Bem, então hoje a ideia que eu estou fazendo aqui tá meio sem roteiro, estou só seguindo uma aula antiga que já tinha sido gravada, mas é para dar uma base geral de como que funciona o nosso processo de estudo, de aquisição de conhecimento no geral, né? A gente tem muita dúvida em relação a isso, acha que tem uma questão somente cognitiva ou somente comportamental. Muito se questiona em relação à procrastinação, em relação à produtividade, em relação aos nossos processos de memorização. E sem pormenorizar muito cada um deles, a ideia é que eu faça uma passada geral para que quem está partindo do zero, para quem não sabe nada sobre como estudar, quem está afastado há muito tempo de escola, de faculdade, quem já entrou na rotina do trabalho, ou até quem ainda está na rotina de faculdade, de escola, mas que nunca se comprometeu em estudar realmente o processo de aprendizado, o processo de sua aprendizagem, eu acho que seria interessante. Nas escolas a gente aprende muito a questão do conteúdo, mas nunca aprende como estudar e por que que a gente aprende, o que que está envolvido no ato de aprender. Então, a ideia dessa aula, né, dessa pensada geral, dessa palestrinha aqui que seja, é mais ou menos para que a gente tenha uma noção básica de como cada coisa funciona, de como cada influência se exerce no nosso ato de estudar e na nossa capacidade de aprender, e assim vocês possam se aprofundar nos assuntos e até verificar nas postagens que eu faço constantemente onde é que cada coisa se aplica e por que que tem relevância aquilo que está sendo dito, tá certo? Então, inicialmente, a ideia é passar pela questão do estudo eficaz, sendo que esse estudo eficaz parte do componente da atitude, componente atitudinal e o componente da técnica. Então, como eu estava dizendo, para que exista o estudo eficaz, a gente precisa partir da nossa atitude aliado à técnica. Nenhum nem o outro isoladamente vão fazer algum sentido. Se nós tivermos toda a técnica do mundo para estudar, mas aquele estudo não seja significativo para a gente, nós não vamos memorizar nada, ou vamos memorizar apenas por um curto período, e isso não vai ser o bastante, por exemplo, para um concurso ou então para a aquisição de uma nova habilidade cognitiva. Da mesma maneira, se a gente só tiver a atitude adequada para estudar sem ter a técnica, a gente até avança em determinado ponto, mas não vai estar tendo a melhor produtividade possível. Por isso que o estudo eficaz é aquele que alia as nossas competências atitudinais com as técnicas corretas para isso. E eu vou iniciar falando pela atitude, que é alguma coisa que a gente às vezes ignora e às vezes entende de maneira errada. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que nós temos que partir da vontade e do engajamento. Olha só que interessante. Quando você toma a decisão para começar a estudar, você tem ali a vontade. Essa vontade ela pode ser motivada pelo objetivo ou pelo interesse. Então, se você se lembrar da sua época da escola, muito provavelmente é alguma matéria que você dizia que tinha mais facilidade. Na realidade, não é bem uma facilidade. Na realidade, você tinha um interesse maior por aquela matéria, por algum motivo que tenha sido pré-existente, tenha sido algum motivo familiar, algum motivo de repente relacionado à forma como o professor conduziu aquele assunto, a forma como os seus amigos mais próximos também, de acordo com as suas influências, enxergaram aquele assunto, e aí você acredita que tem uma facilidade, um dom inato para aquilo, quando na verdade não é bem assim que funciona. Mas esse é o nosso interesse. Esse interesse faz com que nós tenhamos uma vontade despertada de entender aquele assunto. Pode não ser estudar no ato que a gente compreende como abrir um livro, fazer exercício, mas que pelo menos o que o professor vai estar falando na sala de aula, você tinha um interesse maior em compreender, em adquirir aquela informação, isso com certeza. E a outra é, mola motriz da nossa vontade é o objetivo. Então, a força motriz do objetivo, ela diz o seguinte: olha, eu preciso aprender tal coisa porque eu tenho o objetivo de aplicar isso em breve. E esse objetivo pode ser a aprovação no concurso, pode ser passar de semestre, pode ser passar numa prova, mas pode ser também a utilização daquela habilidade cognitiva no seu futuro. Por exemplo, quando a gente estuda um idioma, nós temos o objetivo de nos comunicar naquela língua, naquele outro idioma que estamos aprendendo. Esse objetivo nos dá vontade de estudar aquele idioma, porque nós pensamos que no futuro, para que eu consiga me comunicar adequadamente com uma pessoa nos Estados Unidos, eu preciso falar inglês.
Então, nós temos naturalmente a vontade. Agora, essa vontade por si só também ela não quer dizer muita coisa, né? Da mesma forma que o componente atitudinal sem a técnica não quer dizer muita coisa, a vontade por si só, ela só é algo psicológico. Ela é o primeiro ponto, ela é o início de tudo, é muito relevante, é muito importante. Ela parte de uma maturidade para que a gente consiga entender qual é a nossa visão de futuro em relação à nossa vida e daí começa a traçar planos, mas ela sozinha não quer dizer muita coisa. A gente precisa sim ter um engajamento que é fazer algo e fazer certo. Como assim? Quando nós temos a vontade de estudar e nós nos engajamos em ações para o estudo, ou seja, nós tomamos a atitude de fazer algo para que realmente possamos aprender. Então, nós começamos fazendo algo, nós temos a vontade e nós começamos a estudar. Nós sentamos, abrimos um livro, prestamos atenção na aula, e o engajamento também quer dizer fazer o certo. Porque se a gente vai para uma aula, mas a gente não tem a atitude adequada na sala de aula, a gente simplesmente está ali de corpo presente, nós já fizemos alguma coisa, fomos, mas não estamos nos engajando cognitivamente ou comportamentalmente. Existem quatro dimensões de engajamento que mais para frente eu falo sobre elas, e com esse engajamento não acontecendo, nós também não vamos adquirir os conhecimentos necessários, não vamos passar pelo processo de aprendizado. Então, veja bem, a gente precisa ter a atitude de ter a vontade, passando pela vontade, nós, seja ela por objetivo ou por interesse, nós precisamos fazer alguma coisa, precisamos nos engajar, e esse fazer alguma coisa também tem que ser o fazer o certo. Então veja que o componente atitudinal do estudo, ele passa pela nossa vontade de fazer alguma coisa, seja ela por objetivo, seja ela por interesse, parte para o engajamento, ou seja, as ações que nós vamos tomar para que aquilo ali realmente aconteça, e esse engajamento tem que ser fazer alguma coisa e fazer a coisa certa. Quando nós fechamos esse ciclo atitudinal, aí sim a gente pode começar a trabalhar no componente técnico, que é o que? É como estudar efetivamente. Então, tendo definido o nosso componente atitudinal, aí sim a gente começa a falar da nossa parte técnica. E essa parte técnica eu vou abordar aqui em três grandes grupos. Então, o primeiro é o ambiental, o segundo é o fator diagnóstico, que ele é muito importante e muito renegado. É uma coisa que a gente ignora totalmente, seja nas escolas ou seja no nosso estudo natural em casa. E por último, sim, a aquisição e aprimoramento dos conhecimentos que nós temos. Veja que isso daqui é um grande esquema e quem assistir a aula até o final, eu vou dizer ali naturalmente como é que vocês pegam esse PDF, que é um PDF muito bom para nortear as ações de estudo para vocês no, seja agora, seja no futuro. Então, o primeiro, o primeiro componente do que eu chamo da técnica de estudo, ele na verdade é um componente que não está tão relacionado com a maneira como você vai estudar, mas sim com a maneira como você vai se preparar para o estudo, que é o componente ambiental. A gente já imagina que o primeiro ponto para que comece a estudar é o interno, é a gente ter a vontade e exercer ações que levem ao estudo, mas o nosso ambiente ele também tem que estar preparado. Então, quem me acompanha sabe que eu falo sempre de que como tem que estar a mesa arrumada, é o mínimo possível. Isso tudo tem relação com a forma como o nosso cérebro capta informações e reage a estímulos. Então, nós temos que captar informações para poder adquirir o conhecimento e não reagir a estímulos, não ter estímulos atuando na nossa mente para que desvie a atenção, desvie o nosso foco, que é uma coisa que todo mundo sempre reclama que falta na hora de estudar, para aquilo que a gente precisa naturalmente, para aquilo que a gente precisa, que é a aquisição dos conhecimentos ou dos componentes cognitivos. Em relação à nossa composição ambiental, que é o local onde a gente vai estar estudando, o primeiro ponto, e não por isso eu coloquei ele no meio, é a organização do espaço. O espaço precisa estar organizado, porque quando nós estamos sentados em algum lugar, estamos sentados em uma sala, e essa sala tem muitos elementos visuais que chamem a nossa atenção, ou seja, uma pilha de roupa num canto, uma pilha de louça para lavar para quem estuda na cozinha,
os livros de outras matérias, isso faz com que no nosso subconsciente e até um pouco do nosso consciente também, nós desviemos a nossa atenção para aquele assunto de estudo e a gente se lembre de tarefas que estão por serem executadas. Isso vai gerar uma certa ansiedade e, obviamente, vai quebrar o nosso foco. Então, a sala tem que estar organizada. E quando eu falo de organização, é o mínimo de coisa possível. A gente só leva para a sala de estudo o material que é necessário para o estudo naquele momento. Para mim é uma coisa muito simples esse material de estudo. É caneta e caderno. Você não precisa mais do que isso para começar estudando. Caneta, caderno e aí a fonte de onde virá o seu conhecimento, a fonte provedora do conhecimento, seja um livro, se for no caso de uma videoaula, uma televisão ou um computador, mais caneta e papel. Estudar é muito simples. Estudar não requer milhões de post-its ou de orelhas ou de cronômetros e por aí vai. Ignore tudo isso. Vamos voltar para o básico que sempre funcionou e não sei por que que agora a gente acha que não serve mais. Bom, da mesma forma, a gente pergunta se estuda ouvindo música ou não. Eu tenho uma teoria. Nós precisamos, sempre que estamos estudando e temos um objetivo, principalmente para um concurso, nós precisamos adaptar o nosso cérebro para as condicionantes externas. Ou seja, se num concurso eu não vou ouvir música, seria obviamente interessante que eu estudasse não ouvindo música, eu estudasse em silêncio, que seria o ideal para um ambiente de concurso, já que em 200 metros fora da área do concurso não pode haver som ligado, que isso é uma lei federal. Nós, obviamente, não colocaríamos uma música para tocar enquanto a gente está estudando, porque não seria essa a representação do ambiente de concurso no dia de uma prova. Entretanto, eu entendo que em alguns lugares o barulho externo é tão grande que atrapalha a pessoa na sua concentração. É trânsito, é gente gritando, cada um tem a sua condição e isso é compreensível. Bom, nesse ponto eu digo o seguinte: se você for colocar música para estudar, opte pelas músicas clássicas. Elas vão te colocar numa frequência cerebral e até cardíaca que são adequadas para o desenvolvimento cognitivo e não vão te colocar numa situação de ansiedade. Uma outra estratégia é a utilização de ruídos marrons. A gente fala de ruídos marrons não é pela cor da faixa sonora dele, não existe nada disso. É ruído marrom porque quem descobriu essa frequência é um cientista chamado Brown. E aí a gente começou a utilizar ruído marrom. Mas são ruídos que têm a capacidade de manter o nosso cérebro desconectado de estímulos externos e focado naquilo que deve fazer. É difícil achar alguma coisa de ruído marrom? Não, você coloca no YouTube, com ruídos marrons. E aí você tem vídeos de até 3, 4 horas de duração somente com ruídos marrons. É uma opção, mas uma opção para quem tem um ambiente ruidoso. Para quem tem um ambiente naturalmente silencioso, com uma ou outra interferência, eu digo, não coloque música. Você vai estar mais condicionando-se a uma situação de conforto do que ajudando o seu estudo propriamente dito. Um outro ponto que todo mundo pergunta sempre: estudo por papel ou estudo por tela? E aí eu digo uma coisa: existem estudos na Finlândia, que foi o primeiro país que no sistema educacional substituiu a utilização até da letra manuscrita pela letra de forma, né? Saiu da letra cursiva para a letra de forma. Tentaram fazer por um período a substituição total do papel pelas telas, a utilização de tablets no sistema educacional inteiro, desde a alfabetização, e verificou-se que nada substitui o ato de escrever no papel. Por quê? Quando a gente faz o desenho de uma letra, quando a gente faz o desenho, por exemplo, da letra A com uma caneta, isso tem um toque no papel, tem um movimento específico e esse movimento associa-se à grafia da letra A. Quando a gente escreve uma palavra papel, a gente faz o desenho da letra P, o desenho da letra A, e a gente sente, tem as sensações do papel tocando na mão, da caneta tocando no papel, e além do movimento para cada palavra em si. Bom, isso vai ativar neurotransmissores, isso vai ativar campos da memória diferente do que se a gente digitasse, porque quando a gente digita, a gente só tem o mesmo toque em cada dedo. As teclas elas têm a mesma textura e aí as palavras se confundem. Perceba que é mais fácil você errar despropositadamente a grafia de uma palavra quando está digitando do que quando você está escrevendo. Dificilmente você vai escrever e comer uma letra a não ser que você esteja
agitado, ansioso, mas digitando é muito mais fácil, você nem percebe, você está nas melhores condições e simplesmente bateu o dedo numa tecla errada. Isso atrapalha a sua memória também. Então, se você tiver que estudar digitando, anotando no tablet ou simplesmente no papel, opte pelo papel. Essa textura, o movimento da letra cursiva vai ajudar muito na sua consolidação da memória. Fora que é muito mais barato e vamos conversar. A suposta organização que os arquivos no tablet te dá, você pode resolver tranquilamente grampeando os arquivos que você produz no papel e classificando eles em pastas, em classificadores, da maneira mais adequada. A outra questão são em relação aos horários e a duração do seu estudo. E aqui eu digo uma coisa, eu entendo que cada um tenha uma condição. Quando eu estudei para o vestibular, eu tinha um horário para estudar. E quando eu fui estudar para o mestrado, eu tinha outro. Eu podia estudar para o vestibular durante a tarde, porque eu estudava de manhã na escola, então eu tinha a tarde inteira para estudar, a tarde inteira livre para que eu pudesse me dedicar ao estudo para o vestibular. Entretanto, mais na frente, quando fui fazer o mestrado, eu só tinha o período noturno e ainda assim depois os afazeres domésticos. Eu tinha que cuidar da minha família, eu tinha que ajeitar a janta com a minha esposa, eu tinha que arrumar o que me coubesse na parte da casa, lavar a louça, e aí depois disso eu podia estudar para as matérias da seleção do mestrado. Bom, isso atrapalha demais? Às vezes, mas eu digo para vocês, 2 horas de estudo concentrado, com as técnicas corretas, com a atitude correta, com o material preparado e com uma estratégia e um cronograma a ser seguido, são mais do que suficientes para você conseguir uma aprovação. E se você não tem como conseguir aprovação com essas 2 horas, porque o seu concurso, o seu edital já está muito próximo, você pode dilatar esse horário para até 4 horas, mais do que isso, você já entra num processo de desgaste que vai ser mais maléfico do que benéfico para a sua aquisição de conhecimentos, ou se replanejar em relação à vida. Nós somos adultos, estou me dirigindo a um público adulto que tem que ter noção do que é o momento certo para cada coisa na sua vida ou não. E nem sempre nós vamos ter sucesso. Então, quando não tivermos sucesso em uma empreitada, a gente naturalmente tem que se replanejar para outra. E é assim que a vida acontece, e essa manutenção da motivação, mesmo após o fracasso, é um componente de maturidade da vida adulta também. Um bom estudo a todos e eu espero que tenham excelentes resultados na empreitada de estudar. Então, falando sobre a iluminação, que é um outro componente do ambiente que é muito relevante, esse daqui é uma coisa clássica. A gente precisa ter luz para estudar, a gente precisa estar enxergando o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente acredita até que tenha um problema de transtorno da aprendizagem, por exemplo, uma dislexia, mas na verdade a gente não está conseguindo ler da maneira adequada. Isso daí é um fator que é muito visto em consultórios de psicopedagogia pelo Brasil afora. A pessoa acredita que tem um distúrbio de aprendizagem, ela não sabe ler direito, não consegue calcular, mas na verdade ela só não consegue enxergar as letras. Então, para a iluminação é muito simples. Luz focal amarela. Se você puder ter uma luminária barata que seja com uma luz amarela direcionando para o papel em que você está escrevendo, direcionando para o livro em que você está lendo, é o melhor dos mundos. E se ao redor você conseguir manter no escuro e somente a luz focada para aquilo, é melhor ainda, porque você está, como eu já falei, tirando tudo aquilo que é visual, tudo que está ao alcance dos seus olhos e que podem distrair a sua atenção, podem estar servindo como, ao invés de manutenção do foco, podem estar servindo como agentes que vão estar despertando o seu sistema de alerta, e aí tudo isso é negativo, tá ok? Quanto em relação à iluminação, é mais ou menos isso. E lembrando sempre que os estímulos externos, eles podem tanto ajudar quanto prejudicar. Se a gente tiver um ambiente contrário a isso que eu disse agora, a gente vai estar mais prejudicando o nosso aprendizado do que ajudando. Então, se você tiver uma parede cheia de post-it com anotações de todas as matérias, você acredita que vai estar ajudando o seu estudo, mas na verdade você vai estar, ao passar o olho, se lembrando que deveria ter estudado melhor uma matéria, ou se lembrando do quanto foi bom ter estudado aquela matéria anterior, e isso vai tirar o seu foco da matéria atual. Então, estímulos externos podem prejudicar, mesmo quando vocês acham que eles estão ajudando a sua empreitada nos estudos, tá certo? Outro ponto que eu falo sempre é em relação ao diagnóstico.
Então, o diagnóstico, ele é a premissa básica para que a gente comece a estudar. O diagnóstico é a premissa básica para que a gente comece a estudar. Você não tem como iniciar a aquisição de conhecimento sem saber de onde você parte. Você precisa se situar no mundo, se situar em relação àquela matéria para saber o quanto que você vai precisar estudar para chegar no nível que você deseja. E aí eu estou te falando mais uma vez, seja isso idioma, seja isso o estudo necessário para um concurso, para passar no vestibular, você precisa compreender o ponto em que você está para que você coloque o seu objetivo no tempo e nenhum objetivo cognitivo é impossível de ser alcançado por quem tem todas as suas condições fisiológicas mentais perfeitas. Então, se você não é uma pessoa que tem um diagnóstico de qualquer problema neurológico, você tem como atingir dentro das suas capacidades cognitivas qualquer objetivo que você se proponha. A questão é que você pode ter que ter um tempo mais dilatado em relação a outras pessoas. E isso você só vai ter noção a partir do diagnóstico. Para isso, eu sempre digo o seguinte: nós temos que partir do nosso diagnóstico das habilidades básicas. Quando a gente tem noção das nossas habilidades básicas, todo estudo, todo o resto, fica mais fácil de ser compreendido e fica mais fácil de ser estudado. E quais seriam essas habilidades básicas? Bom, a primeira é a capacidade leitora e escritora, é a nossa interpretação e produção, consequentemente, de texto. A segunda é o nosso raciocínio matemático. Veja que uma coisa é você conseguir ler, armazenar uma informação e interpretar aquilo que está sendo lido e produzir um texto à luz daquilo que já foi lido, a outra é você fazer uma conta. Isso daí requer uma capacidade de abstração, uma capacidade de interpretação geométrica, de desenvolvimento de quantidades e espacial, que a leitura por si só não vai te dar. Esse é o nosso nossa segunda capacidade de habilidade básica. E a terceira é a memória. E aí a nossa memória, nós temos instrumentos para melhorá-la. Então muita gente tem a leitura bem desenvolvida, tem raciocínio matemático, mas diz que apresenta dificuldades em memorizar. E aí eu entro para o pessoal do direito, principalmente, que tem que decorar, vamos colocar assim, números de leis e qual é o artigo em que essa, que determinado argumento legal se encontra. Bom, a memorização ela é um processo de codificação do que está sendo visto. Então, a gente vê alguma coisa, a gente codifica, isso cria um caminho nas sinapses, e a partir daí você recupera essa informação quando é necessário. Nós temos que trabalhar sempre para trabalhar nossa memória, primeiro no processo de codificação, depois do armazenamento, para, por fim, a gente conseguir trabalhar na recuperação. Bom, a codificação e o armazenamento estão relacionados à forma como a gente está interagindo com o estudo. Já a recuperação ela pode ser treinada a partir da intercalação e do espaçamento. O que seria isso? Se você está estudando, por exemplo, direito penal, cabe em algum momento você introduzir, você parar de estudar o direito penal ao invés de estudar o assunto inteiro, você intercalar, por exemplo, com o direito processual civil. E essa intercalação de matérias vai fazer com que o seu cérebro se sinta mais desafiado para entrar naqueles conceitos e vai ter um esforço natural para aprender o que está sendo dito. Da mesma maneira, o espaçamento ele é relevante. Então, se nós estamos estudando o assunto um do direito penal, para que a gente chegue no assunto 2, 3, por aí vai, a gente vai seguindo e aí, em determinado momento a gente recupera os conceitos do assunto um. Esse espaçamento entre você estudar um assunto e estudá-lo novamente, ele é necessário para que as sinapses se consolidem, para que a informação se consolide no seu cérebro e você consiga, momentos à frente, recuperá-la com mais facilidade, porque o seu cérebro vai se sentir constantemente desafiado a cumprir esses padrões, esses protocolos de espaçamento e de intercalação que você colocou para ele, tá certo? E daí a gente parte para o conhecimento de assunto. E por conhecimento do assunto, eu coloco sempre duas questões muito relevantes, sendo que a primeira é a busca de fontes confiáveis, e aí eu digo para vocês que não necessariamente aquela apostila do cursinho é a melhor fonte confiável, até porque quando você está trabalhando na apostila, você tem um assunto resumido e normalmente só com exercícios ou aquilo que caiu no último edital.
Você precisa de uma fonte mais robusta para que você consiga realmente ter uma aprendizagem significativa, e realmente compreender aquilo que o autor está tentando ensinar para você. E o segundo é o método em V. Sempre parta do estudo pelo método em V. Você faz inicialmente uma abordagem superficial, pega um livro, vê o sumário, dá uma folheada nos capítulos para você saber do que aquele livro se trata e o que cada capítulo pretende pormenorizar. A partir daí você vai fazer a leitura esmiuçada, a leitura bem detalhada, a leitura ativa de cada um desses capítulos, para que no final de cada sessão, de cada capítulo e no final de um livro, do assunto inteiro, você possa fazer a síntese desse assunto estudado, possa fazer a recuperação de tudo isso e a consolidação do que foi aprendido como um tema geral. Quando um autor escreve um livro, ele não joga temas separados. Quando o autor escreve um capítulo, ele está associando os temas daquele capítulo. Bom, da mesma forma, é a maneira como você deve fazer. Você parte até o aprofundamento e depois você retoma para o principal, tentando fazer a consolidação daquilo que você viu e associar, de preferência, com outros pontos. Aí a gente parte do conhecimento do assunto para a nossa capacidade de aquisição e aprimoramento daquilo que está sendo aprendido. Não vou dizer que está sendo ensinado, porque normalmente vocês vão estar estudando a partir de um livro. Mas essa aquisição e aprimoramento, ela parte pelo processo da geração do conhecimento, elaboração de conhecimento já estudado, e, por fim, a recuperação, que é o que eu falei, que é aquele processo, né, da memória. Bom, como eu estava falando aqui do método em V, esse é um método basicamente de geração do conhecimento, já que a gente está partindo para o contato, o primeiro contato do assunto, ou o primeiro contato realmente estudado no assunto a partir dele. E essa geração do conhecimento é muito importante que vocês adotem técnicas de fluxograma, de mapa mental e da escrita analítica. Então, se você estiver estudando, você parte na sua leitura ativa pela construção de um fluxograma, ou seja, como que cada parágrafo se encadeia ao anterior, como que cada palavra-chave dentro do parágrafo está encadeada e como que cada parágrafo se encadeia no capítulo, como cada capítulo se encadeia dentro de um conhecimento geral de um livro. Depois de produzido esse fluxograma, tente recuperar a informação por conta na cabeça, fazendo a produção de um mapa mental. E aqui eu vou fazer um grande alerta. Não compre mapas mentais. Veja bem, mapa mental é a forma como você fez para entender algum assunto. É o mapa da sua mente. Quando você compra um mapa mental na internet, você está comprando o mapa da mente de outra pessoa. As sinapses, os caminhos que ela percorreu não vão ser iguais aos seus. E aí você está fazendo um grande esforço em direção ao nada. Esse mapa mental é nada mais do que um resumo por palavras-chave que não vão servir para você para nada, além de dizer tudo aquilo que um livro poderia te falar de maneira muito mais eficaz. E o último ponto que eu digo é da escrita analítica. Você fez o fluxograma, desenvolveu o seu mapa mental. A partir de agora, então, você vai reescrever tudo aquilo que você estudou, você vai tentar elaborar de maneira dissertativa aquilo que foi estudado, analisando cada ponto que você precisa empreender melhores esforços. Se você tem algum ponto que não soube escrever adequadamente, que te faltou as palavras, que te faltou os conceitos de base, que você não compreendeu o texto que você produziu, quer dizer que você precisa retomar o estudo daquele assunto. Daí a gente parte, depois de gerado o conhecimento, para a elaboração desse conhecimento que foi gerado. E aí eu digo o seguinte, um dos temas, assim, um das técnicas muito boas é a vocalização. Sabe quando você está lendo, que você fala um pouco em voz baixa, você pensa em voz alta, né? O que você está vindo. Essa vocalização é positiva. Ela ativa sistemas dentro da sua capacidade cognitiva, dentro do seu cérebro, no seu sistema cognitivo como um todo, que vão ajudar a consolidar a memória. E aí eu digo que tem muita gente que fala também sobre os estilos de aprendizado, e é uma teoria de Vark, que é um norueguês que falou que você teria uma capacidade de aprendizado melhor visual, auditiva, leitora, escrita ou até a multimodal, que é aquela que junta duas. E eu tenho algo a falar sobre essa teoria que não houve nenhuma comprovação
psicocognitiva de que ela fosse validada. Não houve nenhum método que pudesse comprovar que houvesse uma memória visual, uma memória auditiva, uma memória leitora ou uma memória escrita. Existem técnicas de aquisição de conhecimento. Pelo contrário, a gente teve alguns estudos, inclusive aqui no Brasil, feito com alunos que utilizavam técnicas de aprendizado visual, auditiva, leitora e escrita de maneira intercalada, e eles tinham melhor capacidade de armazenamento dos assuntos do que os outros, que utilizavam somente aquela que achavam que era mais eficaz para si. Isso tem dois motivos, né? O primeiro motivo é que quanto mais você se expõe ao assunto, obviamente, mais fácil vai ser você conseguir aprender. E o segundo é que você acionando áreas diferentes de receptação da informação no cérebro, você vai trabalhar de maneira melhor, você vai estimular a sua capacidade, e a partir desse estímulo da capacidade, você vai trabalhar melhor a sua memória. Então, com relação ao que fala da teoria VAC, eu só tenho uma coisa para dizer: use todas. Não ache que você tem uma capacidade de aprendizado auditiva ou escrita ou visual. Não, não existe isso. Então, apele, opte para todos. O que pode acontecer é que você não tenha uma capacidade de foco tão grande para ouvir ou para ver ou para ler. E aí é uma coisa que a sua maturidade precisa te ensinar a se expor mais a isso para que você consiga adquirir melhor essa capacidade de foco. No final das contas, a maturidade vai suplantar todo o resto que eu estou te falando por aqui. E tendo a gente já passado pela elaboração, geração do conhecimento, elaboração do conhecimento, a gente vai trabalhar na recuperação desse conhecimento, que é o processo de memória que lida, né, com a trazer para a realidade aquilo que você já aprendeu na hora certa. Você tem que responder uma questão, você precisa recuperar o que está escrito, o que você já aprendeu a respeito, para que você consiga acertar a resposta, para que você consiga marcar a alternativa correta ou elaborar um texto. Técnicas de recuperação que eu acho muito relevantes e muito importantes para que você consiga desenvolver melhor essa sua capacidade cognitiva. Bom, a primeira é, obviamente, a transcrição. Se enquanto você estiver acessando um conteúdo, você fizer a transcrição daquilo que você está acessando, você já está trabalhando na recuperação da memória de curto prazo. A memória de trabalho já tá começando a ser recuperada. E isso já é o primeiro processo. Você escreveu, você acionou aqueles processos cognitivos de escrita, do desenho da letra, tudo aquilo que eu falei anteriormente, que é muito relevante, e aí você vai estar iniciando a sua melhoria na recuperação. Tem uma técnica que é a técnica dos flashcards, que apesar de ser bastante controversa, ela pode ajudar e muito para que você consiga reativar o conhecimento de conceitos. O que é um flashcard? É um cartão que um lado do cartão tem escrito uma pergunta, do outro lado a resposta. Bom, para conceitos isso é muito relevante. Se você colocar, por exemplo, o que é mimetismo e atrás escrever a resposta, sempre que você quiser se testar nessa parte do conceito isoladamente, ele vai te dar uma boa resposta de recuperação da informação. Agora, isso é contrário ao que a gente fala da aprendizagem significativa e do encadeamento de conceitos. Então, tenha muito cuidado na hora de estudar por flashcard, porque você pode estar fazendo a memória construída em blocos e não a memória encadeada, que é a memória que realmente vai funcionar no final das contas. A utilização da técnica de seminário, ela é talvez a que seja mais eficaz na hora de você aprender alguma coisa. E ela é muito simples. Você estudou o assunto, passou por tudo, passou pela elaboração do fluxograma, pela construção do seu mapa mental, pela escrita analítica. Ok, monte uma aula em que você tem que ensinar para alguém, ainda que seja imaginário, tudo aquilo que você aprendeu durante seu estudo. E aí eu digo uma coisa, já que a gente está no mundo da internet, a gente está na geração de conteúdo digital, é muito eficaz você, por exemplo, criar um canal no YouTube, criar um perfil no Instagram, em que você faça os seus seminários do seu próprio estudo e deixe disponível para alguém. Você vai estar ajudando, né, a consolidação do seu conhecimento
e vai estar sendo muito mais produtivo para outras pessoas do que você ficar filmando de longe, você escrevendo e colando post-it na parede. Você vai estar fazendo bem muito melhor para o mundo do que esse tipo de perfil. Bom, outra questão é o método de Feynman, outra técnica muito interessante. O método de Feynman, ele nada mais é do que um seminário, só que partindo de uma explicação como se fosse para uma criança. Enquanto seminário você faz algo mais complexo, no método de Feynman você estuda um assunto e tenta explicar da maneira mais simples possível, porque a teoria dele era que você só entende um assunto quando você consegue simplificá-lo o suficiente até uma criança compreendê-lo. Existem limitações, obviamente. A gente não está falando aqui, por exemplo, para quem é da área aí das exatas, da dedução de uma equação de Maxwell a partir do método de Feynman, que isso daí não seria possível. Mas você simplificar o assunto até que uma pessoa que esteja estudando aquilo pela primeira vez consiga entender, faz um sentido um pouco melhor. E quando a gente está falando, por exemplo, de assuntos de um Enem, assunto de vestibular, a maior parte deles podem sim ser explicado com um certo grau de simplicidade para uma criança, sem perder o seu conteúdo. Quando a gente vai para partir para um concurso mais difícil, quando a gente vai partir para um estudo dentro da medicina, um estudo dentro da física, dentro das matérias em geral, isso já fica um pouco mais complexo. Mas se ao invés de você pensar em explicar para uma criança, você raciocinar com explicar para alguém que está tendo acesso àquele conteúdo pela primeira vez, isso se torna uma coisa muito mais produtiva e você vai conseguir adaptar esse método e aplicá-lo da maneira mais correta. Bem, passamos aqui por o que eu diria tudo aquilo que você precisa saber antes de começar a estudar de maneira adequada. Eu espero que tenha de alguma forma ajudado e eu deixo aqui o convite para que todo mundo acesse o perfil Mentores Estudos, que lá constantemente eu estou colocando material, dica de estudo, links para livros, palestras de outras pessoas, tudo aquilo que eu considero que é relevante para que você consiga estudar cada vez melhor. Eu vou aproveitar esse final e fazer propaganda de um livro rápido que eu coloquei, que são as técnicas de Stanford para potencializar o seu estudo, em que eu faço uma síntese de algumas técnicas de estudo que são ensinadas em Stanford e outras que foram algumas desenvolvidas por mim no meu processo de estudo e outras adquiridas por outros pensadores da arte de educar. Em, esse livro ele é descrito em rápidas lições, de maneira que você, com o e-book na mão, consiga, na sua próxima sessão de estudo, já colocar em prática a partir de tópicos e de maneira rápida, você já consiga perceber o avanço nos seus estudos. Deixo aqui o convite, o link sempre vai estar na descrição para quem quiser adquirir o livro e acompanhar o canal do Mentor dos Estudos. E para que você que ficou até o final tenha acesso ao framework que foi colocado aqui, a esse frame dessa pequena palestra, é só fazer o comentário "eu quero" nessa publicação, que eu vou mandar o link no privado para cada um.